Olá pessoal, tudo jóia? No vídeo anterior a gente implementou uma mecânica de tiro, um tiro de longa distância e um tiro de curta distância, um ataque melee, né? Um ataque ranged e um ataque melee, né? Agora a gente vai implementar nesse vídeo a ideia de múltiplos tiros. Na verdade a gente vai implementar a mecânica de shotgun, né? Um tiro de 12. Então, acho que vocês estão vendo aqui em cima né, o raycast, onde tem vários raiozinhos saindo. A ideia é que a gente implemente essa mecânica. Vão ser vários tiros ao mesmo tempo, cada um em direções diferentes, dando a ideia de um tiro de shotgun. Tá legal? Então é isso que a gente vai ver hoje. Bom, essa mecânica de tiro de shotgun, como que nós vamos implementar? A gente vai implementar utilizando laços ou estruturas de repetição. A ideia é que a gente entenda como fazer, como montar, né, a estrutura de repetição e o que que ela significa na prática. Para isso, vamos fazer esse exemplo muito simples aqui, a pensar no algoritmo do misto quente. Então, só conforme você quer fazer um misto quente. Se a gente pudesse quebrar isso num algoritmo, né, num programa, qual seria o passo a passo para montar esse misto quente? Então, seriam 5 passos, bem simples. Pega o pão, corte o pão, pega o presunto e queijo, coloca o presunto e queijo no pão, esquente o pão com presunto e queijo. Então, são 5 passos para montar o misto quente. Esse é o nosso programinha, nosso script de misto quente. Suponha que você queira montar 3 misto quentes, né? Você está recebendo seus amigos, vocês querem montar 3 lanches aí. O que que você vai fazer? Você vai repetir esse código 3 vezes. Então, você vai pegar essas 5 instruções, copiar e colar 3 vezes e você vai ter no final disso 3 misto quentes. Tenho certeza que vocês já enfrentaram a situação de ter algo que você queira repetir. O mais óbvio a se fazer é copiar aquilo e colar a quantidade de vezes que você queira repetir, tá? Qual que é o problema disso? Vamos supor que você está, ao invés de recebendo alguns poucos amigos em casa, você queira fazer receber várias pessoas, enfim. É, Você não sabe direito ao certo quantas pessoas você quer vai receber, você sabe que vão ser muitas. Vamos supor que sejam 20 pessoas. Você precisa preparar 20 misto quentes. Se você precisar fazer uma instrução direta e clara de como preparar isso, você poderia simplesmente colar isso 20 vezes. Mas não é uma solução boa. O ideal é você ter uma instrução, um código anterior a essas 5 básicas, que indique que as próximas 5 instruções sejam repetidas um valor, uma quantidade de vezes fixa. Por exemplo, faça 20 vezes, 2 pontos, as próximas 5 instruções. Pega o pão, corte o pão, pega o presunto e queijo, coloca o presunto e queijo no pão, esquente o pão com presunto e queijo. Então, dessa forma, ao invés de você ter, antes, são 5 instruções aqui repetidas 20 vezes, ou seja, você ter 100 instruções, vamos pensar assim, você vai ter 6 instruções, sendo que uma delas você está pedindo para repetir as próximas 5. Então, esse tipo de conceito, pessoal, a gente vai implementar utilizando estruturas de repetição. Essas estruturas de repetição são exatamente essa primeira linha, nesse formato. Faça algo X vezes. Ou, ou então, vamos supor, se você não sabe quantas pessoas vêm, você poderia ter uma instrução do tipo: enquanto houver pessoas sem pão, ou enquanto houver pessoas com fome, faça. Pegue o pão, corte o pão, pegue o presunto e queijo, coloque o presunto e queijo no pão, esquente o pão com presunto e queijo. Então, um tipo de instrução que, dado uma condição, né, se aquela condição é verdadeira, você vai repetir as próximas instruções. Então, é isso que a gente vai implementar. É dessa forma que a gente vai implementar a mecânica de shotgun. Tá bom? A gente quer que faça, por exemplo, 5 tiros de uma vez. Tá? Vamos lá, então, vamos voltar agora para Unity. Nós vamos basicamente alterar hoje, nesse vídeo, o script Weapon Controller. Então, vamos abrir entre os scripts. Nós criamos o script Weapon Controller. O que nós temos aqui são algumas funções.
primeira dela é uma função que define que é a função changeWeapon, tá aqui embaixo, que caso o jogador aperte o 1, o ataque atual vai ser 1, senão o ataque atual vai ser 2. O que, que é 1 e 2? A gente está fazendo essa checagem no Fix Update. Se o ataque atual for 1, eu vou chamar o chute, tiro de longa distância. Se o ataque atual for 2, eu vou chamar o melee ataque, ataque de curta distância. Aqui no update a gente pega o input do mouse button, né, do botão esquerdo do mouse, e define uma variável booleana como true, que a arma foi acionada. Então, caso a arma tenha sido acionada e o ataque atual for 1, a gente faz o tiro de longa distância. Se for 2, tiro de longa distância. E de qualquer forma, depois essa variável booleana ela vai retornar para false. O tiro longa distância a gente está fazendo, né, como nós vimos no outro vídeo, usando o raycast. Se atingir o gibole, aplica uma força, senão cria, né, um feedback visual. O tiro de curta distância, o ataque de curta distância é muito parecido, então só que não tem nenhum feedback visual, a única coisa é aplicando uma força um pouco maior, nesse caso, com uma distância menor. O raycast, a gente também usa raycast, só com uma distância menor. Buraco de bala a gente faz usando duas prefabs alternando, usando o valor randômico. E como a gente mostrou, né, alterar usando o teclado numérico aqui. Então a gente vai querer adicionar um novo ataque. Que a gente vai ser um ataque múltiplo de longa distância, um ataque do tipo shotgun. Vamos criar essa função por enquanto vazia, vamos chamar de shotgun. E vamos deixá-la vazia por enquanto. Só criamos a função, ela não retorna nada, retorna tipo void, ou seja, vazio, não retorna nada. E por enquanto ela não faz nada, vamos só preparar a estrutura para chamar o shotgun. Então, como a gente já está definindo o 1 e o 2 como ataque, né, como ataques que já estão valores definidos, a gente vai usar o 3. Então, se o ataque atual for 3, eu vou chamar a função shotgun. E dentro dessa função eu cuido do tiro tipo shotgun. Então a gente alterou aqui no Fix Update. Vamos alterar também no Change Weapon, que é onde a gente está trocando as nossas armas. Então, se for apertado aqui o valor alpha 3, o ataque atual vai ser 3. Current attack é igual a 3. Bom, então 1, 2 e 3. Beleza? Então, agora a gente vai precisar implementar a mecânica de shotgun. A mecânica do shotgun é muito parecido com o tiro, o chute, o tiro simples. Só que o que a gente quer implementar são vários tiros, tá? Então, o que a gente vai querer fazer? Um jeito de fazer isso é o seguinte: é chamando esse tiro várias vezes. A gente quer atirar várias vezes. Como que a gente atira várias vezes? Um jeito de fazer seria assim, simplesmente chamar chute, quero que sejam 5 tiros. Chute, 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 chute. São 5 tiros acontecendo na sequência, ao mesmo tempo. Vai funcionar? Vai, mas está muito ruim isso aqui. A gente está chamando isso 5 vezes, copiando e colando. Ele vai dar 5 tiros, mas não tá legal. A gente quer fazer isso usando estruturas de repetição, tá? Então, como que nós montamos uma estrutura de repetição que faça exatamente isso que eu estou copiando e colando aqui, 5 vezes? Então, no nosso exemplo do misto quente, a gente fez alguma coisa assim, ó, né? Faça isso 5 vezes. Algo assim a gente pediu, 2 pontos e ele faria 5 vezes um conjunto de instruções. Vou deixar aqui para baixo, só para a gente introduzir. O jeito que essa instrução é montada nas linguagens de programação em geral é usando uma estrutura chamada for. Tá? O que o for significa? Então, o for, traduzindo, seria a cada, né, ou para,
a ideia seria, do pseudocódigo seria isso, para um valor, né, um contador igual a 1. Então, a gente inicia um valor. Então, para contador igual a 1, contador for menor igual a 5, o contador aumenta 1. Então, o que eu quero dizer com isso? São 3 códigozinhos aqui que estão se repetindo. O primeiro é, eu defino um valor inicial desse contador. Esse contador começa em 1. Quantas vezes aquela estrutura, aquele código vai ser repetido? Depende de uma condição, que é esse segundo parâmetro aqui. Enquanto o contador for menor ou igual a 5, e eu vou ter uma terceira instrução, que é um passo desse contador. Como esse contador altera de valor. Nesse caso, eu digo que para cada vez que essa estrutura se repete, o meu contador soma mais 1. Aqui eu estou mostrando já muito próximo do código. Se a gente der um passo atrás, a gente poderia fazer assim, ó. Uma estrutura for, ela significa mais ou menos isso. Para um contador que inicia em 1, na verdade assim, para um contador de 0 de 1 até 5, passo 1. Tá? Então, a ideia é mais ou menos essa. Para um contador que vai de 1 até 5 e incrementa, ou incremento de 1, faça 2 pontos. Eu vou fazer um conjunto de instruções a partir daí. Tá? Então, essa é a ideia. Essa instrução do for, do para, ele vai ter um valor inicial, uma condição e um incremento. São 3 coisas que vão ser definidas. E enquanto essa condição for verdadeira, ele vai realizar um conjunto de instruções repetidamente. Vamos ver isso como funciona no C Sharp. O comando, né, a estrutura do laço chama for. Eu defino aqui um valor inicial, que é do tipo inteiro. Pode ser diferente, mas o mais normal é ser em inteiro. Int counter vai ser o nosso contador. Começa em 1. Counter menor igual a 5. Counter mais. Tá? E aí eu coloco aqui chaves. Eu vou por aqui o que eu quero repetir. Então, o que eu estou fazendo com essa primeira linha? A estrutura for é uma estrutura de repetição, o laço. Enquanto o contador, e eu defino aqui as condições de repetição. Então, um valor inicial, counter 1, uma condição, counter menor ou igual a 5, e o meu incremento, counter mais, que significa counter recebe counter mais 1. Ou seja, ele incrementa o valor de 1. Ele vai de 1 em 1. Então, isso aqui se repete, soma 1. Repete, counter vira 2. Repete, vira 3. Repete, vira 4. Repete, vira 5. Quando repetir de novo e for 6, ele vai testar que 6 é menor ou igual a 5? Não. Então, ele não repete mais. Ele sai fora aqui do for. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa estrutura de repetição for que nós vamos usar na aula de hoje. Vamos ver funcionando? Então, nosso shotgun, o que ele faz? Quando o ataque atual for 3, ele vai vir aqui na função e vai repetir isso aqui 5 vezes. Tá? Vamos testar. Opa, tem um errinho aqui. Desculpa, pessoal, isso aqui, né, no C Sharp eu coloquei errado o comentário. Na verdade, não é jogo da velha aqui. São 2 barras aqui. Então, meu comentário estava errado, estava dando problema. Então, vamos voltar lá. Esperar ele carregar o script. Será que eu salvei? Salvei. Está carregando. Vamos testar. Opa.
Beleza, deixa eu dar um zoom maior aqui, só pra gente ver de longe. Então, eu tô com o 1, vou apertar o 2, agora eu vou apertar o 1 e atirar nessa caixa aqui em frente. Então, a gente viu como que é o tiro único. Agora, vamos nessa outra caixinha aqui do lado. Vamos vir para aqui, ó. Deixa a gente poder ver os tiros. Eu vou apertar o 3 e atirar. Então, ele atirou 5 vezes, né? Só que a gente não tá conseguindo atirar nessa outra. Então, perceba que ele foi muito mais forte. Na verdade, foi 5 vezes mais forte. Qual que é o problema? Nós não estamos dando aquele efeito de shot, né, de cada bala ir numa direção um pouquinho diferente. Tá? Então vamos implementar isso. Vamos voltar lá no código. A gente vai querer alterar como que é a mecânica do tiro de longa distância. A gente sempre atira, né, usando o raycast. A gente vai atirar dado uma posição, uma direção e uma distância. A gente quer que essa direção, a rotação em Y seja um pouquinho diferente, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro alterar o nosso shotgun aqui, vamos apagar aqui o chute e vamos copiar e colar todo o código aqui de dentro. Então, eu copio aqui, colo aqui, eu idento 1, tá? Então, agora eu não mudei nada, pessoal. Simplesmente copiei e colei o código que eu estava chamando aqui do chute aqui dentro para poder alterar. Então, basicamente, o que eu vou querer fazer é atirar 5 vezes. Eu posso até definir isso aqui numa variável. Ó. Vamos definir essa variável lá em cima. Quantas balas tem no meu shotgun? Vamos deixar isso público aqui. Public int shotgun count. Vamos por 5. Quero que atire 5 vezes. O tiro de shotgun sejam 5 tiros. A gente pode alterar isso conforme seja interessante. Às vezes a gente quer aumentar isso ou diminuir, dependendo de um buff, um debuff. Fica fácil colocando isso numa variável. Então, basicamente agora não mudou nada. Simplesmente coloquei a variável shotgun count e eu copiei e colei aqui o código do chute e ele está fazendo exatamente a mesma coisa. O que eu quero que seja diferente do chute padrão? Eu quero que o tiro vá em direções um pouquinho, levemente diferentes. Tá? Eu quero que ele tenha uma variação tanto em Y quanto em X. Vamos pensar assim, a gente está atirando, né, na direção forward, eu quero que não seja somente no forward, eu quero que ele seja ou um pouquinho para a direita, ou um pouquinho para a esquerda, que é o eixo X, ou um pouquinho para cima, ou um pouquinho para baixo, que é meu eixo Y. Como que a gente varia isso? Tá? Então vamos pensar aqui, ó. Eu vou declarar, ao invés de ter a minha direção, né, a minha direção ser o forward, vamos declarar aqui essa direção. A direção é vector3, vamos chamar de fire direction. Inicialmente, ele vai ser a mesma direção do firespot. Firespot.forward. Essa é a direção que eu quero atirar. É o forward do firespot, direção vamos dizer assim, do cano da arma. Ali, da mira. É a nossa direção de tiro. Só que eu quero agora fazer um desvio, pequenos desvios para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. É como se eu estivesse pegando e fazendo o seguinte, ó, fire direction.x, ele vai receber o fire direction. Opa, escrevi errado aqui. Fire direction.x vai receber o quê? O fire direction.x mais um pequeno desvio. Vamos pensar um desvio para cima, positivo, então ele vai um pouquinho para a direita. Um desvio negativo, ele vai um pouquinho para a esquerda. Eu quero fazer a mesma coisa com o y, firejackson.y. Eu quero que receba a direção y da direção do tiro seja ou um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Só que se eu deixar isso desse jeito aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter esse desvio, mas os 5 tiros vão ter o mesmo desvio, sempre.
Então ele vai para um lado, mas vão ser os 5 para o mesmo lado. E eu não quero acontecer isso. Eu quero que cada vez que ele atire, um tiro vá para uma direção um pouquinho diferente. É quase que essa direção possa ser aleatória. Tá? E é basicamente isso que eu quero. Eu quero criar uma aleatoriedade nessa direção do tiro, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Vamos deixar isso numa variável. Vou chamar de xRange. Eu vou chamar random.range. Então, o random é a função da Unity para lidar com valores aleatórios. Ele tem uma função dentro dele que chama range. Eu posso definir um conjunto de valores aleatórios entre um mínimo e um máximo. Então, ele vai pegar um valor aí no meio, entre o mínimo e o máximo. E é isso que eu quero, 0.1f, menos 0.1 para 0.1. Eu quero um valor entre esses valores aqui, entre menos 0.1 a mais 0.1. E eu vou fazer a mesma coisa, vamos deixar um pouquinho maior. Menos 0,5, 0,5. Vou fazer a mesma coisa em y. Y-range vai ser menos 0,5 para mais 0,5. E agora eu somo aqui, ó, x-range. Vou somar aqui e vou somar no de baixo o y-range, tá? E agora eu quero que essa é a minha direção do tiro. A direção do tiro, então, ela tá, vou deixar aqui, ó, definindo a direção de cada bala, de cada tiro do shotgun. Tiro não, né? Porque o tiro vão ter de cada bala, né? De cada estilhaço, vamos pensar assim, do shotgun. Então, essa direção inicialmente é o forward da mira. Eu calculo um valor randômico em x, um valor aleatório randômico em y, e eu altero a direção em x dado esse valor aleatório, e tanto em x quanto em y. Então, isso aqui ele vai ser repetido 5 vezes. Então, cada tiro ele vai numa direção um pouquinho diferente, tanto em x quanto em y. Agora falta alterar aqui no meu raycast, né? Então, eu vou tirar aqui, não é mais no transform.forward, mas é no fire direction. E a mesma coisa aqui na hora que nós estivermos aplicando a força, né? A nossa força não vai mais no firespot.forward, ele vai na fire direction, direção do tiro. Então a gente vai fazer o raycast naquela direção, ligeiramente deslocada, e a gente vai também aplicar essa força na mesma direção que aquele tiro atingiu. Vamos salvar, vamos abrir nossa Unity e testar. Vou dar o play aqui. Então, atirei um tiro simples. Deixa eu... Então, ó, tiro simples. Para a esquerda. Tiro curta distância. Agora apertei o 3. Tiro múltiplo. Ele ainda não está, na verdade, variando muito. Ó, mas ele tá... Ah, sim. Na verdade, ele tá variando bastante. Eu tô vendo que tá pegando até no chão. Só que eu esqueci de mudar uma coisinha. Vou voltar aqui. Eu esqueci de mudar o nosso draw ray, tá? Então, o nosso draw ray, ele tem que vir aqui depois. Por quê? Eu quero que ele mostre exatamente a mesma direção que eu estou aplicando o raycast. Então, o hard direction aqui. Só que eu já vi que eu errei demais no Y. Ele está indo para baixo, está pegando no chão. Vamos deixar o espalhamento... Vamos deixar o espalhamento um pouquinho menor nos dois lados. Está muito grande. Vou deixar 0,1 aqui. Vamos deixar 0,0,5 em Y. Tá? Agora vamos ver se ele fica melhor. Esse ajuste. Vamos dar o play. Beleza. Então, atirou uma vez só. Atirou um tiro da curta distância. Agora apertei o 3. Olha lá, já tá dando para ver lá em cima o nosso tiro de shotgun
do jeito que a gente quer. Então vamos chegar mais próximo para a gente ver o feedback visual. Ó como ele espalhou bem, né? Então ele está aplicando 5 tiros. Vou afastar um pouquinho para ver esse espalhamento cada vez maior. Então, ó, são 5 tiros. Cada tiro numa direção diferente, cada tiro com um feedback visual diferente. Cada tiro ele é único, na verdade. E quando a gente aperta, quando a gente faz o tiro de shotgun, ele faz essas 5 balas de uma vez. Vamos ver o efeito no rigid body. Olha lá, bem mais forte, né? Tá forte demais, inclusive. Então, se estiver muito longe, provavelmente ele vai ser mais fraco. Ele vai errar alguns. Vou tentar acertar aquele lá de longe. Vamos ver. Aí ele foi bem mais fraquinho. Porque ele deve ter acertado um ou outro. Agora vamos chegar um pouco mais perto. Agora ele acertou todos os 5. Foi forte. Tá? Então, é isso que a gente quer, pessoal. Agora vamos melhorar um pouquinho essa lógica. Por quê? Porque tem muito código repetido aqui dentro. Tanto do shotgun quanto do chute. Então tem muito código repetido. Na verdade, vamos deixar isso como um desafio. Tá? Então vamos pensar num desafio de como a gente pode ter menos código repetido aqui no shotgun e no chute. Simplificar isso de forma que, se a gente precisar alterar alguma coisa, seja muito mais fácil alterar. Deixa eu apagar esses comentários. Então pensem numa forma de melhorar esse código aqui para não ter tanta coisa repetida, tanto em um quanto em outro. E eu apresento para vocês uma possibilidade no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal, é isso aí.